20. Maria da Penha dos Santos Rodrigues. Maria da... Só gente boa, só gente boa. Gente, bastante sua leitura. E agora o Evangelho do Mateus, hein? Vamos ver quem vai ser sorteado. Gente, isso aqui é uma preciosidade. Não é o nome do autor aí? Número? É maravilhoso esse livro, né? Não vai, Esmeralda. Não vai. Puxa o saco do presidente. 15? 15? 15 aqui. Sérgio Larroque de Freitas. Sérgio! E vai adorar, esse livro é maravilhoso. Gente, a leitura, vocês não precisam pegar o livro e devorar o livro, não. Devorem de outra forma. Uma página por dia, um capítulo por dia. Se vocês fizerem isso dentro da casa de vocês, vão ver que a casa de vocês vai ficar iluminada. Bota um copinho d'água lá, faz um Pai Nosso, pede ao plano espiritual. Você tem. Boa noite. Boa noite a todos. A palavra. Muito obrigado, muito obrigado. É que você fica emocionado com esse coral maravilhoso, aí contagia todo mundo. Muito obrigado. Vai ficar bom. Gente, bem-vindo ao Grupo Espírita Casimiro de Abreu, essa escola, essa sala de aula. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Como o nosso tempo já está ultrapassado, a gente hoje vai poupar vocês daquela apresentação toda. Mas queria dar boas-vindas ao nosso irmão por esse trabalho magnífico que você sempre traz para a gente. Muito obrigado. O Senhor te ilumine e cada vez produza mais trabalhos. Eu vou pedir para o meu irmão Quintanilha fazer a leitura da página e a minha irmã Roberta fazer a prece inicial. Em seguida, irmão, é com você. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com nós. 48. Livro Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel. Compreendamos. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 8. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no caminho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades vividas. Contudo, ainda em suas fileiras, costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, e nos revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Na própria costa da terra, qualquer chefe de família consciencioso não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e felizes, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem
ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifício e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar a vontade sublime, colocando-a em prática. Graças a Deus. Boa noite. No momento que nós entramos nessa casa, né, toda vez que adentramos aquela porta, podemos sentir que a prece começa ali. E nosso coração vai acerenando e vamos sentindo o trabalho da espiritualidade, acalmando nossas angústias, nos ajudando a compreender, conforme a mensagem que o irmão leu, compreender as dificuldades, compreender os motivos pelos quais estamos aqui, passando por tudo que estamos passando. E é com esse sentimento de que estamos sendo assistidos pela espiritualidade que eu quero pedir ao nosso mestre que ele esteja na condução desse trabalho dessa noite, que ele esteja envolvendo o coração de cada um de vocês nas suas necessidades, nas suas famílias, protegendo seus lares, abençoando suas intenções, seus desejos, suas caminhadas. Mestre, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está aqui hoje, mas também aqueles que não puderam vir, aqueles que por N dificuldades não puderam sair de suas casas essa noite, mas que estão nos assistindo em casa ou que vão nos assistir, que vai ficar gravado, que cada um possa receber aquilo que busca, aquele entendimento, aquele esclarecimento através dessa doutrina que é um presente para nós. Te agradecemos por todas as oportunidades que temos de caminhar com a tua mão ao nosso lado. Te agradecemos pela saúde que temos e te pedimos pelo que não temos. Abençoa, Mestre, o nosso palestrante dessa noite. Que cada palavra dita aqui possa fazer sentido aos nossos corações, possa nos trazer uma reflexão, um aprendizado, que nós possamos aproveitar e que possamos estar outras noites aqui reunidos. Que assim seja. Graças a Deus. Deve perguntar assim, mas isso aqui não está no Evangelho. Os salmos não estão no Evangelho, eles estão no Antigo Testamento. Como se a gente não pudesse aproveitar toda a riqueza que o Antigo Testamento ele nos oferece. Né? E é importantíssimo o estudo do Antigo Testamento. Né? Até para o próprio entendimento que a gente precisa ter do Evangelho e das outras Bíblias. Mas aí a gente pode dizer o seguinte: é muito difícil. Né? É um texto bastante difícil de ser compreendido, porque a gente erra ao estudá-lo. O Antigo Testamento ele não é um tratado científico, mas ele é poético, é uma poesia, e ao mesmo tempo ele é metafórico. Como assim metafórico? O entendimento dele não está literalizado, ele não é literal. Né? Então ele nos dá
ele vai nos dar um outro entendimento. Emmanuel, no livro, aí ele está falando do livro, né? Vamos estudar o livro. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai nos explicar que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Isso. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Apesar disso, é no conjunto um poema de eternas claridades. E aí, Emmanuel nos ajuda a entender que o Antigo Testamento não tem uma única interpretação. Assim como as parábolas que Jesus nos conta, elas não têm uma única interpretação. Por exemplo, para a gente dar um exemplo disso, Emmanuel, quando ele escreve as páginas que estão nos livros Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, ele vai escrever 7 textos baseados na seguinte frase: e o semeador saiu a semear. 7 textos. Então a gente percebe que a palavra, os ensinamentos, eles não estão fechados numa única interpretação. Eles podem ter a interpretação de acordo com o conhecimento que a gente tem. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, de uma das possíveis interpretações do Antigo Testamento, a gente conhece a história da expulsão, vou botar expulsão entre aspas, que na verdade não foi uma expulsão, foi um convite. Um convite para a saída de Adão e Eva do Jardim de Éden. Todos nós conhecemos essa história. Deus cria o mundo, tem o Jardim de Éden, onde tem um casal, e porque esse casal, ele desrespeita um pedido de Deus, ele sai desse paraíso, desse Jardim de Éden. Se vocês conhecem a história do exílio de Capela, a gente pode muito bem concatenar a história do exílio de Capela com a expulsão do paraíso. Que na verdade foi exatamente isso que aconteceu. Então percebam que o Antigo Testamento, ele nos abre um leque de oportunidades quando a gente estuda, quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita. E a gente não pode ler esse Salmo, o Salmo 23, com um olhar literal de homens e mulheres. Os hebreus vão estudar esse texto há pelo menos 3.000 anos. E como eles estudam há muito tempo, eles desenvolveram um processo de estudo, que é esse aqui, é o Pardes. Pardes é uma palavra em hebraico que significa pomar. O que a gente tem no pomar? Árvores frutíferas, vários tipos de árvores. Então, o Pardes vai significar vários tipos de entendimento. Ele é um processo desenvolvido pelos rabinos judaicos, para a leitura dos textos sagrados. E ele vai se utilizar das consoantes da palavra. Então, o P de Peshat, desculpa o hebraico, tá? Eu estou muito fluente. Mas aquele P significa Peshat, que é interpretação. Então, o P ele vai representar a interpretação óbvia e literal. Então, é aquilo que a gente está lendo. A palavra significa aquela palavra, esse contexto. Então, a gente trouxe como exemplo também Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E para o judeu,
a expressão céus e terra significa tudo. Então, se a gente olhar a palavra, vai dizer Deus criou tudo. Deus criou tudo. O R é de remes. Remes é sugestão ou alusão, que é uma interpretação alegórica, enfocando desde uma letra até uma palavra ou uma frase, né? Um versículo. Né? Então, olha que interessante. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai nos dizer o seguinte. Rapidinho, só para... Só vou desligar esse som aqui. Nada, sem problema. Jesus, em Mateus, vai dizer assim: até que passem ou desapareçam o céu e a terra, não passará um tio, né? Até que tudo se realize. Por que Jesus fala, né, do tio? Na verdade, no original, é o iota. Iota é o i, né? Seria o nosso i, por exemplo. Só que no original da Gênese, em hebraico, o verbo formar, quando vai descrever a formação do homem, ele tem dois is. Foi erro de grafia ou aquilo tinha um significado? A gente não sabe. Né? Então, essa sugestão. Então, Jesus faz essa sugestão. Né? Até que passem o céu e a terra, não passará um iota até que tudo se realize. Então, ele vai dizer, o céu vai... tudo vai se realizar, até aquele Y, aquele iota que está errado, ou não, no texto hebraico. O D é derash, investigação. Né? Então, ele faz inferência de texto, ou seja, ele para desenvolver uma ideia, ele pega outro texto. E aí, de novo, Jesus, quando os fariseus chegam para ele, pedem um sinal do céu, o que ele diz? Uma geração má e adúltera pede um sinal dos céus, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E aí você fica assim, qual é o sinal do profeta Jonas? Né? Aí a gente dá o Antigo Testamento. Né? Qual é o sinal do profeta Jonas? Alguém tem ideia? Quem foi Jonas? Foi engolido por uma baleia. Foi engolido pela baleia. Ele foi dado como morto e 3 dias depois ele aparece. Entendemos? E o S de Sod. Sod é o oculto, é o místico, é aquele significado que propõe algo muito profundo e espiritual. E aí a gente vai no Evangelho de João, quando ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso é uma palestra. Essa frase de João é uma palestra. Né? O Verbo se fez carne. O que João quis dizer com isso? A encarnação de Jesus. Só que o sentido desse Verbo se fez carne, ele é muito mais profundo do que simplesmente falar a encarnação de Jesus. Né? Então vamos contar um pouquinho. Nossa, estou errando aqui. Vamos contar um pouquinho da história do Salmo antes de entrar nele. Aí a gente vai perceber a importância de estudá-lo. Né? O Salmo, como a maioria dos salmos que estão no Antigo Testamento, foi escrito por Davi. E esse salmo, ele faz parte da oração na sinagoga judaica e é cantado no fim da cerimônia que abre o Shabat. Né? Aquele dia que o judeu não faz nada, só ora agradecendo a Deus. Tá? Então, esse salmo, o que ele representa? A confiança e a esperança em Deus. Quando Davi compôs esse salmo, ele vivia um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele era um fugitivo. Ele tinha sido derrotado. Fugia de Saul e do seu exército. E aí ele vai para o deserto da Judéia. E diante daquele deserto, ele compõe esse hino de confiança em Deus. Deserto. Nós já ouvimos o deserto.
os 40 anos dos hebreus, os 40 dias de Jesus e os 3 anos de Paulo de Tarso. Qual é a ideia do deserto? É o olhar, é a reflexão para si mesmo, é a busca do autoconhecimento. Então o deserto, né, aquela imensidão onde parece que nada existe, tem Deus, que sempre está conosco em qualquer dificuldade da nossa vida. Deus não nos abandona nunca. E o Salmo vem nos lembrar desse Deus, né, que está ali mesmo que estejamos no deserto. Né? Esse Deus não nos abandona como um verdadeiro pastor. E aí uma outra curiosidade. O Salmo 23, ele está entre o 22 e o 24. Aí você vai dizer, isso é óbvio, né? Mas é óbvio, mas não é simples. O Salmo 22 é o Salmo da Cruz, né? É conhecido como Salmo da Cruz. Nesse Salmo da Cruz vai ser retratado o sofrimento do Messias. Conhecem esse Salmo? Conhecem. Com certeza vocês conhecem. Conhecem? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? A gente já ouviu essa frase aonde? As últimas palavras de Jesus. E a gente acha que o quê? Jesus estava pensando que Deus o abandonou porque ele estava na cruz, quando na verdade ele estava recitando o Salmo 22. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? E aí nesse Salmo 22, ele vai tratar da súplica do Messias, como se ele tivesse sido abandonado. Mas no final, vem a exaltação de que ele sente esse Pai amoroso, recobra as suas forças e habilita-o novamente às lutas da vida. E o Salmo 24 é o Salmo da glória. Nesse Salmo, o Messias é exaltado e tem uma festa na sua volta para o paraíso, para o céu, né? E entre o Salmo da cruz e o Salmo da glória, o Salmo do pastor, né? Que mostra o caminho do Messias. O caminho do Messias, né? Vamos iniciar. Só mais um detalhe. Você deve estar assim, meu Deus, esse cara não vai falar do Salmo, né? Mas a gente precisa dessa informação para que a gente tenha uma noção. A gente vai ter inúmeras traduções, tá, desse Salmo. E a gente se baseou na tradução do original em hebraico. Né? E aí vocês vão entender por que nós utilizamos a tradução do hebraico. Né? E ele vai começar assim. O cântico de Davi. A palavra cântico em hebraico tem o significado de composição para ser tocada com instrumento musical. Ou seja, esse salmo ele foi composto não para ser lido, mas para ser cantado ou recitado com um acompanhamento musical. Por isso é que ele encerra os preparativos do Shabat. Bom, essa é a frase mais fácil, né, do salmo, porque aí acabou a nossa parte. Nas principais traduções da Bíblia, nós vamos encontrar esse texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Só que na tradução original do hebraico, está escrito assim: Deus, Adonai, o Senhor, é meu pastor e não faltará. Qual é a diferença? A expressão nada me faltará dá a entender que Deus vai me prover de tudo e que eu não preciso fazer esforço nenhum, não preciso ter ação nenhuma, porque tudo eu vou receber. E a expressão não faltará traz a ideia de alguém que está sempre ao meu lado. Eu vou passar por provas, vou passar por desafios, vou sofrer, vou ter dificuldade, vou sentir dor,
mas eu tenho a certeza de que Deus estará comigo. Ele não faltará. Pode me faltar tudo, mas Ele não faltará. Na primeira expressão, é como se o pastor pegasse a ovelha nos braços e levasse ela para todos os lugares. Então a ovelha não vai sentir se o chão está quente ou está frio, se tem pedra ou não, né? Apenas vai observar o caminho. E o que mais? Vai ter os seus músculos atrofiados. Na segunda, a ovelha está no chão. Então ela vai sentir se o chão está quente ou está frio, vai sentir se tem pedra ou tem grama. A ovelha vai ser partícipe do caminho. E, através do seu esforço pessoal, vai conseguir descobrir onde pode pisar. E aí você pergunta, onde entra o pastor nessa história? Bom, já que a ovelha vai andar, onde é que entra o pastor? A função do pastor é apacentar as ovelhas. O que é apacentar? É cuidar no sentido mais amplo. Ele vai dar alimento, ele vai dar água, né? Vai levar para os pastos, vai tosquiar, enfim, ele vai conduzi-lo, né? É Deus quem cuida de mim. Deus me dá o alimento, mas também Ele me tosquia. Aí você... E aí? Por quê? Por que a ovelha é tosquiada? Aí você vai dizer, não, porque a gente precisa da lã. Não. Mas a lã, o que acontece? No calor, no verão, a ovelha sente muito o calor por causa daquela lã. E além disso, se ela cresce muito, a ovelha acaba ficando presa nos arbustos. Então o pastor, ele tosquia a ovelha, né? Tira todo o pelo, tira toda a lã, para que ela se refresque, para que ela não tenha problemas de ficar presa em alguns lugares. Então uma coisa que a gente acha que é ruim, né? Que o bichinho está soltadinho, o bichinho está pelando o bicho todo, não, mas aquilo tem uma razão de ser. E muitas vezes a gente é tosquiado, né? A gente passa por umas dificuldades e a gente diz, por que Deus está fazendo isso comigo? Mas a gente precisa entender que tudo tem um objetivo, né? Então é necessário que Ele me tosquie também. E Jesus veio mostrar na prática como é que é essa missão. E aí no capítulo 10 do Evangelho de João ele vai falar, o pastor, ele abre a porteira e as ovelhas ouvem a sua voz e as chama pelo seu nome. E quando ele tira para fora as ovelhas, vai na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha que interessante a palavra de Jesus. E aí eu vou trazer uma questão do livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem ouvido para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Né? O que é modelo? Coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado. Ou como fonte de inspiração. O que é guia? É a pessoa que acompanha ou dirige outras para mostrar-lhe o caminho. Então, quando o pastor vai à frente das ovelhas, ele é o guia. Bom, Jesus tem que ser o guia da nossa vida. É assim que a gente tem que enxergar Jesus, né? Buscar imitar as suas ações, deixar-se guiar pelos seus conceitos. E aí nós temos o Evangelho na nossa mão, que ele é o roteiro da vida de Jesus. Não o roteiro da vida enquanto encarnado, mas o roteiro de tudo que ele aprendeu enquanto espírito imortal. Depois de explicar esse contexto, ele vai nos dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus é o pastor do universo. Jesus, o pastor da terra. Por isso é que quando ele retorna, depois, vou colocar entre aspas, da sua ressurreição, e que ele se encontra com os apóstolos, ele fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por isso é que Jesus disse.
ficar a noite toda, né, nesse versículo, mas em verdes pastagens me fará descansar. Depois daquele primeiro versículo do Salmo, é interessante isso, isso se percebe no hebraico, infelizmente se perde nas traduções. Todos os verbos estão no futuro, indicando a confiança de Davi na proteção divina. E aqui Davi reforça a proteção de Deus como verdadeiro pastor. Ele conduz as ovelhas, ele guia as ovelhas, ele reúne as ovelhas e conduz para as verdes pastagens. Deus vai reunir os perdidos, vai conduzi-los à sua pastagem, vai cuidar das feridas, vai guardar na ordem e na paz. O pastor sabe qual é o caminho certo. É o pastor que vai levar para as verdes paragens. Mas a ovelha, ela tem livre-arbítrio, né? Ela pode decidir não ser guiada pelo pastor. Ela pode decidir ir para outro lugar, né? E aí? E o que o pastor faz com essa ovelha? Tem pessoas que vão pensar que essa ovelha que se desviou do caminho ou não quis seguir o pastor, ela precisa ser severamente castigada, né? Ela precisa viver num lugar de sofrimento eterno, porque decidiu não seguir o pastor. Tem pessoas que vão dizer assim: ah, mas foi escolha dela, ela sabia o que estava fazendo, então o sofrimento é consequência da escolha dela. E vai ter gente dizendo assim: não, é a prova que ela precisa passar. O que vocês acham que o bom pastor faria? Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, é considerado o Evangelho dentro do Evangelho. É aquele capítulo onde Jesus conta 3 parábolas em sequência. A primeira é da ovelha perdida. O que o pastor vai fazer? Vai deixar em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. E ele tem certeza que ele vai encontrá-la. E aí vamos analisar. Óbvio, é uma ovelha, né? Olha o sentido metafórico. A ovelha, essa ovelha que se perdeu, como é que está o psicológico dela? Está com fome? Está com medo? Sabe que está perdida. E aí Jesus diz: quando o pastor a encontra, a põe sobre os seus ombros, e chegando em casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Para a tranquilidade das águas me conduzirá, fará o meu espírito voltar, ele me guiará por trilhas justas por causa do seu nome. Coçou, quando a mim coçou, quando eu li esse versículo do original em hebraico. O que dá a entender aqui nesse versículo? Reencarnação. Reencarnação. Deus me conduzirá para a tranquilidade das águas uterinas. É o líquido amniótico que protege o embrião contra os choques, garantindo a sua tranquilidade e a sua proteção. É neste ambiente tranquilo por onde o espírito retorna ao corpo físico. Deus restaurará o meu ser, fará o meu espírito voltar à vida física pela reencarnação, prosseguindo com a sua evolução. É a trilha justa, e a trilha justa é a lei divina. A trilha justa, ele vai me guiar pela trilha justa, ele vai me guiar pela lei divina, que são as provas, as expiações que eu preciso passar para evoluir.
são esses períodos, os períodos de purificação da alma, que é quando a ovelha é tosquiada, né? E quem me garante que esse é o caminho? O seu nome. As questões iniciais do Livro dos Espíritos, falando, quando vão falar de Deus, né, vamos trazer uma ideia, né, desse processo, né, de Deus, do universo, né, nos mostrando, nos dando a entender um pouquinho mais desse Deus, né? A parte científica da doutrina nos ajuda com relação a isso, mas aí a gente cai numa pergunta, né, cai numa questão: o que é Deus? Aí os Espíritos vão responder: causa primária, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas como é que eu consigo orar para a causa primária de todas as coisas? Né? Aí a gente buga, né? Por quê? Como é que eu vou orar para algo desse tipo? Aí vem Emmanuel, que diz assim: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para discussão. Não pergunta sobre a sua natureza, não pergunta onde mora, não vê nele causa obscura ou impessoal do universo. Chama-me simplesmente de Pai. Então é isso que a gente precisa ter, é essa ideia que eu preciso ter, que Ele é um Pai. Então é muito fácil orar para o Pai, orar para aquele que me ama, né? E agora a gente tem uma ideia também, orar para esse pastor que me guia pelos caminhos. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo. Né? Famoso versículo, todo mundo repete. Né? Vamos lá. Esse vale da sombra da morte existe. Né? Em Israel tem um lugar com esse nome, que fica entre Jerusalém e Jericó. Né? É um desfiladeiro íngreme, profundo e estreito. A luz do sol só entra nele no meio-dia. Quando está a pino é que ele é iluminado. No restante do dia, ele fica na sombra. Qual é a vantagem dele? Eu não preciso contornar. Eu corto o caminho. Né? Mas tem dois problemas. É um lugar extremamente perigoso, porque passar por ali tem o risco de acidente, e ali se escondem ladrões que roubam e matam as suas vítimas. Jesus fala desse lugar na parábola do samaritano. Lembra? O comerciante descia de Jerusalém para Jericó. E é nesse caminho que esse comerciante é abordado. Né? E o que o pastor faz para poupar as ovelhas do calor, da caminhada? Porque percebam, lá é quente. Né? E aí, e muitas vezes os locais, eles são muito afastados. Então o pastor, para alimentar essas ovelhas, sair da aldeia dele e alimentar, tem que percorrer um longo caminho. E quanto menos eu estressar os animais, melhor para eles, mais saudáveis eles vão ser. Né? Então ele vai e passa por esse vale. A ovelha vai sentir medo? É claro que sim. Elas vão sentir o perigo. Mas elas vão se sentir em segurança porque o pastor está com elas. Nós podemos pensar nesse vale como um lugar espiritual, emocional, psicológico. Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por esse vale. E nós precisamos nos preparar para passar por ele. Porque em algum momento nós vamos ter que fazer esse caminho. Uns vão entrar nas regiões mais profundas, onde a luz não vai alcançar. Outros vão ficar muito na superfície e não vão compreender a sua essência. Tem gente que vai ficar nele muito tempo, outros nem tanto. Né? E parece que esse lugar vai nos devorar. A impressão que dá é que nada vai impedir isso. Vamos ficar ansiosos. O medo nos paralisa.
E com medo de enfrentar o perigo, eu vou travar. E aí eu vou ficar naquele vale, parado, travado, quieto. Ninguém vai me ver. Se ninguém vai me ver, eu estou numa boa, né? Só que isso gera uma sensação de que eu estou sozinho. Gera uma sensação de abandono. Mas será que eu estou sozinho? Numa tribo da África, existe um ritual de passagem do jovem de criança para adulto. Então, o que acontece? Esse jovem é levado para uma área da floresta. No final da tarde, ele é vendado e ele tem que passar a noite sozinho na floresta, com os olhos vendados, e não pode tirar a venda. E ele só pode tirar a venda quando ele sentir o calor do sol batendo nele. Agora imagina, você vai para uma floresta, né? Na África. Vai ficar sentado num canto, com os olhos vendados, sem poder ver nada à sua volta. Como é que você se sentiria? E esse jovem fica a noite toda. Quando ele sente a luz do sol, quando ele sente o calor do sol, que ele tira a venda, que ele olha, o pai está sentado atrás dele, tomando conta dele, espantando os animais, né, cuidando para que nada aconteça com ele. Essa é a essência do verso de Davi. Não importa a situação difícil, dolorosa ou desesperadora que cada um de nós esteja apresentando, esteja atravessando, o Pai está sempre conosco. E o que nos cabe? Permanecer ao lado dele. Difícil? É difícil. Muito difícil. Mas é o nosso esforço. Nós temos o Evangelho nas mãos. Nós temos um monte de livros, né? De experiências que nos ajudam a nos manter nesse caminho. Teu cajado e tua vara me deram apoio e conforto. E aí a gente pensa assim, nossa, estava tudo tão bonito, né? Pastos verdejantes, águas tranquilas. Eu sei que o vale da sombra da morte não é o destino final, é um caminho passageiro. O pastor está ali levando as ovelhas para um lugar seguro, né? Ele vai me guiar em segurança para levar para esse lugar. Mas precisava do cajado e da vara? Para quê? Né? O que representa a vara? A vara representa a proteção, né? Então, quando o pastor está guiando as ovelhas, se vem um animal selvagem, é a vara que faz com que ele enxote aquele animal, né? Mas, ao mesmo tempo, a vara representa a correção. Se aquela ovelha está se desviando do caminho, ele dá uma batida, bate no chão ou bate no animal, ele dá aquele desperto e volta para o grupo, né? Então ele é proteção para aquelas que obedecem e alerta, que pode ser através da dor, para aquelas que não obedecem. E aí vamos trazer essa reflexão para a nossa experiência de espírito imortal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados que estão brandos e pacíficos. E esse item, obediência e resignação. Nesse item vamos encontrar essa frase. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Eu demorei para entender essa frase. O que os Espíritos querem dizer com isso? Né? Mas vamos fazer umas perguntas. Se eu for obediente e resignado, os problemas vão sumir do meu caminho? Não. Né? Então por que eu tenho que ser obediente? Porque o pastor sabe como contornar o obstáculo, né? Se eu obedecer e segui-lo, eu estarei indo pelo melhor caminho possível.
Isso é ser racional. Por que eu tenho que ser resignado? Porque o caminho não é isento de pedras. Em algum momento vai ter dor, mas eu sei que o pastor está atento e fará o possível para minimizar essa dor. Isso é ter sentimento. Isso significa ter fé raciocinada. E o cajado? Falei da vara, o cajado. O cajado é esse cabo aqui com essa volta em cima, né? É ele que traz a ovelha para a volta do caminho. Então, por exemplo, está andando perto do desfiladeiro, a ovelha está indo naquela direção, ele mete ali no pescoço e puxa, por exemplo, chega de volta, né? Então ele é salva de cair, né? E aí vamos entender o conceito de salvação. O que é salvar? Né? Quando fala assim, Jesus salva, o que isso quer dizer? Né? Imagina que vocês estão num barco, né? Estão andando aí, de repente acontece alguma coisa, você se desequilibra e vai para dentro d'água, né? E você não sabe nadar. E aí fica ali no desespero, até que alguém joga uma boia na sua direção e você agarra a boia. Você foi salvo. Você saiu de uma situação de perigo e volta para o teu curso, que é o caminho do mar. Isso é salvar, né? Então, salvar significa trazer de volta para o caminho, que é isso que Jesus faz, né? Quando nós saímos, quando nós nos desviamos, porque a palavra pecado, ela significa desvio do alvo. Então, quando eu peco, eu estou me desviando do alvo. Que alvo? A lei divina, né? Então, salvar significa voltar para o caminho. Porque aquele que me tirou da água, né, eu não vou me tornar escravo daquele que me tirou da água, porque ele me salvou. Mas cada um vai seguir o seu caminho. Então, quando Jesus me salva, o que Jesus está fazendo? Está me tirando do perigo, né, da dificuldade, e me trazendo e me colocando de volta no caminho, em direção ao alvo, né? Esse é o... E nesse cajado, os pastores também colocam algumas peças que emitem sons, e o som acaba sendo uma referência para a ovelha, né? Então, quando a ovelha ouve aquele som,